a análise que eu tinha escutado sobre o grande problema ser a nossa ligação, seu BRICS, seus BRICS no final, que tem que mudar esse nome, né? Porque que agora tem... BRICS mais. BRICS mais agora que a gente chama. Que tem a ver com esse... Eu ouvi também essa parada do dólar. Cara, os caras estão querendo usar outra moeda que não seja o dólar e tudo mais. Mas se a gente fosse... Bom, vamos lá. Fala-se muito do BRICS e tudo mais. Vocês conseguiriam explicar aí, basicamente, o que é e para que serve BRICS? Que talvez a nossa audiência não saiba exatamente o que é. O BRICS, na realidade, as iniciais... Começou, na realidade, sem a África do Sul. Era o BRIC, né? Uhum. Depois virou o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso foi quando? Foi no começo do... 2009, se não me engano, né? Foi em 2009... E aí, na verdade, foi até um economista americano que criou esse termo e os países, por iniciativa até do Brasil, né, que decidiu realmente entrar em cooperação entre esses países e acabou se tornando um bloco, digamos, no início já com a intenção contra-hegemônica, né, contra o sistema hegemônico mundial, que era essa ordem unipolar comandada pelos Estados Unidos, né. Desde o princípio, primeiro os americanos não levaram muito a sério. Até a posse do Trump, você via que ele não sabia, não entendia direito ainda o que era o BRICS. Mas na posse do Trump, na cabeça dele, e ele falou pela primeira vez sobre o BRICS, já ameaçando o BRICS por ele já ter uma intenção, ter o novo Banco de Desenvolvimento, que é conhecido como Banco do BRICS, a intenção de não utilizar o dólar nas suas transações internacionais. Isso para os Estados Unidos vai ser fatal. Porque o que mantém a hegemonia americana ainda é a hegemonia do dólar, que lhe confere um poder que foi chamado como um privilégio exorbitante, né? Você ter a impressora do dinheiro que o resto do mundo utiliza. Só que, desde o início eu digo, né? Isso aí eu acho assim, quando você tenta demonstrar muita força é porque você é fraco, né? Então a posição dos Estados Unidos, com a ascensão da economia chinesa liderando esse bloco, que é o BRICS, que hoje já não são só os 5 países originais, né? Já tem... o próprio Irã, né? Essa guerra do Irã também é uma forma de tentar atacar essa união que existe no BRICS, principalmente Rússia, Irã e China, né? Já fazendo ali o que eles chamam do corredor norte-sul, a própria intenção da China da nova Rota da Seda, né? Da iniciativa chamada Cinturão em Rota. O Irã ali é um ponto central, principalmente porque ele está no Oriente Médio, né? Que muitas vezes, por muitos especialistas americanos, é chamado de Ásia Ocidental, né? Não é nem Oriente Médio, porque quando se pega todo o continente asiático, é como se fosse realmente o Oriente Médio ali, a Ásia Ocidental, né? Porque ali é a transição do Oriente para o Ocidente, né? Então, a parte terrestre passa ali pelo norte do Irã e vai até a Turquia e chega na Europa, né? A parte marítima que eles estavam tentando, e depois o Ricardo tem muito mais conhecimento dessa geografia do que eu, mas assim, os movimentos geopolíticos que você vê tentando realmente afetar o BRICS. E o BRICS ele tem evoluído, inserindo outras nações, já representam mais de 50% da população mundial, praticamente mais de 40% do PIB. A China sozinha, já a produção industrial dela é maior do que os Estados Unidos e a Europa juntas. Então, assim, passou a ser um bloco que realmente ameaça a hegemonia americana. E quando esse bloco começa a fazer suas transações, pelo menos por enquanto bilaterais, sem passar pelo dólar, como o Ricardo falou, não faz muito sentido, né? Eu troco pela sua moeda, eu troco pelo dólar e pago você, aí você pega e troca pelo dólar. Faz sentido passar, faz nas duas moedas, né? Então essa última viagem do Lula para a China foi também reforçando, né? Indo além até isso. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre essas estratégias do mercado financeiro, que é fazer swap cambial sem utilizar o dólar também, porque hoje todas as ferramentas que o Brasil e os outros países utilizam de swap cambial em dólar, né? Não faz muito sentido também. Se você quer proteger o seu empresário e eu quero proteger o meu e fazer swap cambial, por que não fazer nas nossas moedas, sem utilizar o dólar? Então, todos esses sinais, por isso o Trump, desde antes da posse, ele fala, perder a hegemonia do dólar é como se perder uma guerra mundial. E é verdade, porque o que mantém todo o poderio americano, inclusive a capacidade dele financiar o seu poderio militar, é a hegemonia do dólar, né? Os Estados Unidos agora aprovou estourar lá a dívida americana em mais 5 trilhões de dólares. Só que o que é você poder emitir mais 5 trilhões de dólares? Você não pode emitir 5 trilhões de dólares de dívida se você não tiver mercado para vender essa dívida. E o mercado que os Estados Unidos utilizam para vender essa dívida é o mercado global. Se o mercado global parar de comprar essa dívida, ele teria que se financiar internamente. E ele não tem como fazer isso. Então, ele perder realmente a hegemonia do dólar é perder esse poder que ele tem, né? Um poder econômico
incomensurável que financiou ele ter aí quase 800 bases militares espalhadas pelo mundo. Ainda mais agora ele incentivando guerras. Isso é dinheiro, né? Ele precisa estar ajudando Israel, é dinheiro que ele tem que mandar. Abandonou a Europa lá e a OTAN porque ele não tem como várias frentes de batalha ficar mandando armamento e financiando todos os países. Então, a grande preocupação dos Estados Unidos é econômica. E atacar o BRICS faz parte da estratégia dele. Então, como o professor Ricardo falou, atacar o Brasil é atacar o BRICS. Atacar o Irã é atacar o BRICS. Né? E no final do dia, o objetivo final é tentar minar esse poder econômico que a China, que é irreversível, né? Essa ascensão econômica chinesa. Então, o BRICS é um bloco contra-hegemônico. E é um bloco diversificado, né? Além de ter o BRICS, a China também tem feito vários acordos com o continente africano, na Ásia Central, então com a própria Rússia, a parceria que tem com a Rússia, com o Irã. A China tem atuado em várias frentes, mas um bloco que reproduz o que seria um bloco contra-hegemônico é o BRICS. Entendi. E eu achei que na última cúpula dos BRICS, pelo menos é o que os diplomatas brasileiros estavam falando, né? Porque quando você pega os 4 fundadores, ou até a África do Sul, vamos colocar, vai... África do Sul, China e Rússia tem uma postura bastante contra Estados Unidos, bastante anti-Ocidente. Agora, Índia e Brasil é meio que aquele meio termo, negocia com os dois lados, né? Como a cúpula foi sediada no Rio de Janeiro e o Brasil que ia propor os temas, eu achei que o Brasil ia fazer aquela meio mais blasé, assim, sabe? Vamos colocar, por exemplo, a questão da saúde. E realmente formou uma comitiva na última cúpula para as doenças dos países subdesenvolvidos. Muito por culpa também dos Estados Unidos, porque os americanos, eles saíram da OMS, isso já comprometeu bastante a ajuda que eles davam para os países pobres, e acabou também o USAID, que também, querendo ou não, financiava ajuda sanitária para os países pobres. Então, achei que o Brasil ia focar na questão da saúde, na questão da governança da inteligência artificial, falar sobre uma pré-COP30, porque também a gente vai sediar a COP30 esse ano. Só que a resolução final, ela pegou em alguns pontos que desagradaram bastante os Estados Unidos. Por exemplo, a gente condenou as ações que Israel e Estados Unidos fizeram atacando o Irã. A gente fez críticas também às tarifas que foram aplicadas pelo Trump. Então, a gente adotou uma postura bastante política. Até a Índia também, né? Que também tenta ser mais neutra na situação. Tanto que hoje, né, quando a gente pega o Senado americano ou o Lindsey Graham falando da possibilidade de taxar a Índia e taxar Brasil e China, mais uma vez, acho que é impensável fazer isso até pela própria economia americana. Se as repercussões que uma taxação de 50% no Brasil podem impactar bastante o mercado interno americano, imagina você taxar em 100% o mercado chinês, o mercado indiano e o mercado brasileiro ao mesmo tempo, em um momento em que você tem uma inflação maior do que a média histórica nos Estados Unidos, o Trump, por exemplo, brigando com o Federal Reserve para ver se ele consegue baixar a taxa de juros, e o Jerome Powell falando que não pode baixar porque não tem certeza de quais vão ser os impactos das tarifas. Por isso que eu acho que nem vai para frente, não vão para frente essas tarifas, porque muito possivelmente os impactos econômicos para a sociedade americana vão ser muito altos. E o Trump sabe que ano que vem tem uma eleição importante, que é os midterm elections. Se ele não conseguir dar conta de controlar a inflação, de reduzir essa taxa de juros, muito possivelmente ele vai perder o controle da Câmara e aí vai dificultar o restante do seu governo.